Olá, irmã Carina, passando aqui para deixar aqui o resumo, né? Ou melhor, contar os 2 sonhos que eu tive do arrebatamento. Pelo que eu entendi, um foi pré-tribulação e o outro pós-tribulação. Então, o primeiro que eu tive foi o pré-tribulação. E eu lembro que nessa época eu estava noiva, acho que mais ou menos uns 5 anos atrás, mais ou menos. Eu sonhei que eu estava próximo a um lago extenso, como se fosse um mar, né? Bem dizendo. Aí caiu uma bola de fogo dos céus. E na minha mente, mesmo no sonho, eu falei, nossa, caiu um satélite. E quando essa bola de fogo se chocou ao mar, eu comecei a flutuar. E eu vi que aquela pessoa que era o meu noivo, eu percebi que ele estava ficando, então eu fiquei apavorada, eu chamei 3 vezes, Jesus, 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 deixe eu voltar, para avisar para ele permanecer firme até o fim. Então, minha irmã, isso foi muito triste, olha só, ele estava ficando, então, Jesus não deixou, lógico, Jesus não deixou eu voltar, e eu continuei subindo. E quando eu cheguei assim numa parte um pouquinho mais alta, eu percebi, eu ouvi um louvor muito lindo, um louvor glorioso, algo que eu nunca tinha ouvido antes. E aí eu comecei a esquecer dessa pessoa que estava ficando, eu comecei a esquecer totalmente das coisas terrenas. E aí, minha irmã, foi só glória. E aí o meu sonho terminou, né? E o outro foi, acho que tem mais ou menos 2 anos, mais ou menos, né? Eu estava lá na Bahia, na casa do meu pai. E aí, eu lembro que nesse dia as muriçocas estavam acabando com a minha pele, porque eu não tinha levado nenhum protetor, o repelente, né? E aí acaba que foi tão verdade que eu assustava, eu lembro que eu assustei com os insetos, eu assustei e depois eu voltei a dormir e eu voltei ali a terminar novamente de ter o sonho. Então esse foi o pós-tribulação, esse que eu vou contar agora é o pós-tribulação. Eu sonhei que eu e a minha irmã caçula, a gente estava dentro de um galpão, né? A gente já tinha sido ali capturadas a gente já tinha sido pega pelo exército do anticristo. Eu lembro que eu estava ajoelhada do lado da minha irmã, eu estava ajoelhada e aí eu seria a próxima a ser executada. E eu lembro que a execução era bem diferente. Eu não entendo também por que foi assim, mas a execução é como se fosse a lava do vulcão, aquela lava vermelha. Ele jogava nas pessoas e eu via as pessoas virando ali só o pó. Aí, mesmo assim, eu não fiquei com medo, né? Eu não fiquei com medo porque eu acreditava e acredito no Deus vivo. E eu morreria sim. Eu morreria porque Jesus morreu por mim. E eu morreria porque eu sabia que aquilo ali ia ser apenas passageiro, porque a minha alma, a nossa alma é imortal. Então, irmã, e quando eu seria a próxima, e atrás de mim tinha o guarda e lá fora tinha outro, né? Que o que estava lá fora passava o comando para o que estava dentro. Aí quando estava chegando a minha vez, o guarda que estava lá fora, ele olhou para cima e apontou para cima. E quando apontou para cima, eu corri lá para fora também e olhei para os céus, minha irmã. Aí eu me deparei com os céus abertos e dali também eu comecei a flutuar. Eu comecei ali a ser tomada, a ser levada. E olha só, minha irmã, é uma coisa que eu não contei. No primeiro, que foi a mesma coisa, é a visão do céu aberto, né? Ele é tipo mesmo, redondo, como se fosse uma luminária, daquelas luminárias bem chique, e ela tem ali a cor dourado e uma cor de cristal, né? Tem o dourado ao redor e a parte mais de dentro
é como se fosse um cristal bem reluzente. Então, a mesma visão do céu aberto que eu tive do primeiro sonho, eu também tive do segundo. Então, minha irmã, realmente é verdade e vai acontecer, né? Então, o que queremos dizer, ou melhor, o que Deus quis dizer, pelo que eu entendi, é que hoje nós temos que falar, né? E temos que falar sim para as pessoas permanecer firme até o fim, porque muitas das vezes a pessoa ela fica ali sem saber, né? Ou ela vai mesmo perdendo as forças dela, ela fala, Jesus está demorando de voltar, e muitas das vezes ela vai perdendo a força, ela vai perdendo a fé, e ela vai perdendo a capacidade mesmo de acreditar em Deus, né? E isso é muito perigoso. E já o pós-tribulação, né, é muito mais pesado, muito mais pesado. Então, o que eu penso assim, de uma forma ou de outra, não importa se você crê que você vai ser arrebatado antes ou depois da grande tribulação, né? Porque muitas pessoas também não acreditam, nem até mesmo que vai ter arrebatamento. Outras pessoas não acreditam que Jesus virá novamente, né? Então, mais o importante é você crer em Deus, é você entregar totalmente a sua vida a Ele, porque não será fácil mesmo. E para aqueles que vão ficar, é preciso aí se apegar mesmo à palavra, né? Tem que estar com a palavra dentro de si, porque depois que Jesus vier e levar a sua igreja, as Bíblias, minha irmã, meus irmãos, a Bíblia, nós não teremos mais acesso à Bíblia, porque o anticristo, o exército do anticristo, ele tomará ali tudo, né? E nós temos que crer que Jesus, em breve, ele voltará, porque as profecias estão se cumprindo aí a todo vapor. Eu creio que ele irá voltar, amém? E eu sou pré-tribulacionista. Eu creio que Jesus irá nos tirar da terra antes que a coisa fique pior. Até porque na palavra dele fala, né, que ele nos livrará do dia da tentação. Eu creio que essa tentação aí que virá sobre todo mundo, como diz na palavra, será aí o comando, né, do anticristo. Eu creio que nesse tempo ele já vai estar aí tomando já a rédea, já deve estar, né, aí comandando já e tocando o terror aqui nessa terra. Então, olha só que eu